Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História da Arte para o 7º ano. Acompanhe essa aula aí que eu vou dar aí na página 13 do livro. Nós vamos continuar falando do barroco, tá? Vamos falar um pouco da escultura barroca e vamos falar um pouco de um escultor que realmente as suas obras, que o barroco você sabe que normalmente são obras que, além de ter aquela qualidade da sombra e da luz, também vai ter nas esculturas movimento. Você olha para as esculturas, parece que ela tem movimento. Um dos artistas que vão se destacar no barroco italiano vai ser Gian Bernini, tá? Esse escultor, ele vai fazer duas esculturas maravilhosas que vocês podem ver aí na página 13, tá? De Davi, que ela tem, assim, você vê a estátua, parece que ela tem movimento, ela está se comunicando com você. Outra também é de Santa Teresa, tá? Você vê ali os detalhes das roupas, você vê o detalhe do rosto angelical, certo? E sempre com aquele movimento, como se aquela estátua ela fosse fazer aquele movimento que você está esperando. Então, Gian Bernini, que vai ser o destaque na Itália barroca, tá? As suas esculturas tem várias, claro que eu só falei de duas aí que está no livro, tem várias esculturas, mas Davi e Santa Teresa vai ser as esculturas mais conhecidas desse artista italiano maravilhoso, tá? Mistura um pouco também da arte renascentista. A renascentista ela vai resgatar aquela obra da grego-romana, tá? Ele vai resgatar isso no barroco, mas dando mais detalhes. Parece que a roupa tem movimento, parece que as estátuas estão se mexendo. Realmente são obras maravilhosas. Agora a gente vai falar um pouco também da arquitetura barroca, que vai ser do século XVI. Na Europa estava acontecendo nessa época alguns acontecimentos históricos, por exemplo, uma reforma religiosa. E a Igreja Católica vai ver aí, né, dentro dos acontecimentos que está acontecendo em relação à igreja, à reforma protestante, que a gente vai falar sobre isso quando a gente falar em história, tá? Aí nós vamos falar de Martim Lutero, John Heinz, vamos falar de João Calvino, tá? Esses que vão fazer a reforma contra as indulgências e as simonias, que a gente vai falar quando a gente for falar em história sobre isso. E aí a igreja, certo? Ela vê a oportunidade no barroco de, na sua arte da arquitetura, na contra-reforma, que a igreja ela não vai ficar parada, a igreja católica da época, então na contra-reforma ela vai fazer, por exemplo, a Catedral de São Pedro, tá? A Basílica de São Pedro em Roma, lá onde fica o Papa, tá? Realmente é um espetáculo com muitas curvas e retas que vai se destacar nesse momento barroco que está acontecendo, tá? E realmente é uma obra de arte maravilhosa. Outro destaque também, a gente vai falar da França, que vai ser um dos berços do barroco, por exemplo, com Luís XIV, chamado Rei Sol. A gente vai falar dele também quando a gente for falar em história. Luís XIV, por exemplo, ele vai trazer, ele é conhecido até como Rei Sol, ele vai trazer a arquitetura do Palácio de Versalhes, tá? Ele vai sair de Paris, que é a capital da França, e vai para Versalhes, para o Palácio de Versalhes, tá? E lá ele faz esse palácio para receber toda a corte. Quer dizer, não morava só a família real, mas sim toda uma corte, várias pessoas que cercavam ele. E também é uma arquitetura maravilhosa, tanto é que ele vai se destacar, por exemplo, no Tratado de Versalhes, quando a gente for falar lá de Primeira Guerra Mundial,
tá? Esse Tratado de Versalhes, se algum dia vocês ouvirem, foi assinado nesse palácio construído por ordem de Luís XIV, tá? E totalmente um estilo barroco, aquela arquitetura maravilhosa, misturando a base clássica e moderna da época, com muitas curvas e muitas retas. É, né? Muito lindo o Palácio de Versalhes. Por exemplo, você pode ver o Palácio de Versalhes na página 15, tá? Você vê a arquitetura aí de frente. É um prédio maravilhoso, tá? Ainda falando do barroco, nós também tivemos esse movimento aqui. O barroco também veio parar, que tudo que acontecia na Europa, logo depois chegava aqui à América. E vai chegar aqui ao Brasil, tá? No século XVIII e século XIX. As construções, ornamentações, tudo vai ser ligado à igreja, tá? E como vão pagar esses artistas para fazer essas obras espetaculares nas igrejas e até nas casas particulares? Uma vai começar, por exemplo, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro é a capital, Minas Gerais por causa do ouro, que vai ser descoberto aqui no Brasil, então esse ouro vai ser muito colocado principalmente nas cidades mineiras ali, Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas. Essas cidades, por exemplo, históricas hoje, tá, elas vão nascer no momento barroco e no momento que o Brasil não, né? Eu falo Brasil, mas a colônia Brasil, que a gente está no período colonial, com esse ouro vai construir muitas igrejas. Para vocês terem ideia, tem igrejas em Minas Gerais que elas são todas folheadas a ouro, as paredes são feitas, não a parede é feita de ouro, mas folheada a ouro, tá? Por causa daquele momento que Minas Gerais estava vivendo. Aqui no Rio de Janeiro também vai ser colocado barroco, também, mas porque a gente é a capital do país nesse momento, e outro lugar que também vai destacar é Pernambuco, por causa da cana-de-açúcar, tá? Que vai ser antes do ouro. Então, esses grandes proprietários vão construir suas casas e vai também patrocinar as igrejas com grandes pinturas ar fresco, né, que são pinturas de tetos de igrejas que são maravilhosos nesse momento, e sempre essas pinturas, quando você olha, parece sempre que ela está em movimento, dá aquela sensação de movimento, sempre usando a luz e a sombra para dar essa perspectiva de movimento, tá? Hoje nós falamos aí que temos as pinturas tridimensionais, parece que ela sai. Era mais ou menos esse tipo de sensação que dava, não que ele estivesse saindo, mas daquela sensação de movimento. Por exemplo, um dos artistas, Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, tá? Ele vai pintar muitas igrejas, por exemplo, fazendo um ar fresco nos tetos das igrejas de Minas Gerais, tá? Se você for a Ouro Preto, tem alguma das obras dele que vocês vão ver nas igrejas. Outro também que vai se destacar nesse momento vai ser Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, tá? Por exemplo, ele trabalhava com esculturas, inicialmente antes dele ter esse problema, que ele tinha um problema de saúde, uns falam que era lepra, outros dizem que era problemas que faziam suas mãos principalmente ficar deformada. Então, no início ele fazia muitas esculturas em cima da madeira, tanto é que se você for em Minas Gerais, você vai ver muitas esculturas de Aleijadinho em madeira. Mas já no final da sua vida, com as suas mãos já aleijadas, tá? Ele, bem dizer, já está aleijado, ele não consegue mais trabalhar com madeira ou pedras mais duras, então ele vai trabalhar com pedra sabão, tá? E a pedra sabão ela é mais mole, tá? É o nome da pedra, gente. Não, por favor, não confunda. Não é uma pedra feita de sabão. Não. É a pedra que foi a atividade de sabão, por ela ser uma pedra mais mole. E também quando ela é bem trabalhada, ela pega um brilho, certo? Como se fosse um sabão mesmo, tá? Mas não é que ela seja feita de sabão. É porque parece com sabão, tá? Então a pedra sabão foi trabalhando pelo Aleijadinho, já no final, né, da sua vida. Muitas obras são dadas, né, como dele. Outras, o pessoal diz que algum escultor fez e não dá como de Aleijadinho.
Mas não esquecendo que teve época que a Igreja Católica chegou até a renegar a existência de Aleijadinho. Mas historiadores sabem, estudando e pesquisando, sabem que ele existiu e foi um dos maiores escultores do período barroco, tá? Outra coisa aí que a gente vai falar também é da música barroca, tá? A música barroca, a base da música barroca vai ser a ópera, tá? A ópera, ela vai nascer principalmente na Itália. Até hoje muitas músicas de ópera elas são cantadas em italiano, certo? E às vezes você vê a pessoa cantando, quem já ouviu ópera, às vezes você não sabe, não entende o que está cantando, mas normalmente a base é o italiano. E outra coisa que vai nascer também nesse momento vai ser as grandes orquestras, tá? As orquestras que vão acompanhar essas óperas, tá? Eu vou falar aqui, por exemplo, alguns compositores dessa época. Temos aí, que vocês já devem ter ouvido, Vivaldi, tá? Sebastian Bach, tá? Beethoven. Então esses são músicos que vão se destacar, e eles vão destacar que eles não vão, por exemplo, escrever essas óperas para orquestras, acompanhado com orquestra. Ele escrevia para todos os instrumentos. Hoje em dia, por exemplo, um cantor popular, ele pega um violão e faz uma música, certo? E depois ele passa para os outros músicos e toca todo mundo junto. Uma orquestra, o camarada, ele faz, por exemplo, música para todos os instrumentos, violino, vamos botar assim para ficar mais fácil, para instrumentos de sopro, para instrumentos de cordas, para teclado, que por exemplo tem, nessa época vai nascer o cravo. Cravo é um tipo de instrumento. Você pode até ver um cravo desse, vai lá no Museu do Império em Petrópolis, tem uma lá que você pensa que é um piano, mas é chamado de cravo, tá? Ele é um pouco menor, e o som dele é um pouco mais grave, tá? Então vai se destacar nesse momento aí, tá? Outra coisa aí, vamos falar aqui, só para vocês entenderem melhor, tá? Como é que funciona a ópera, tá? Temos lá a abertura. A abertura é a peça orquestral que acontece uma ópera. Então, na abertura, normalmente tem aquele som, porque a orquestra, normalmente, se vocês verem aqui, ó, lá na página 22, tá? Normalmente é assim, o teatro fica cercado em cima, certo? E tinha as cadeiras embaixo. Abaixo das cadeiras e também do palco ficava a orquestra, tá? Então, quando estavam lá os músicos, os atores interpretando e cantando a ópera, estava a orquestra ali acompanhando. Imagine que tem que ser bem ensaiado para não dar nada errado. Realmente é maravilhoso. Você vê a orquestra lá embaixo, o palco em cima e o pessoal um pouco mais alto do que a orquestra para ver melhor o palco, né? Porque se botar a orquestra em frente ao palco, ninguém vê os atores cantando, interpretando e também cantando, certo? Então a orquestra sempre ficava abaixo, tá? Outra coisa, área, canção isolada ou que faz parte de uma obra maior, tá? Outra coisa é o dueto, consiste em peça vocal ou instrumental, e também tem o coro em certos tipos de ópera, além de a presença dos personagens principais, tá? Uma obra de teatro, um compositor brasileiro que vai se destacar na ópera, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, ele é respeitado até hoje, é Carlos Gomes, tá? Carlos Gomes, ele vai ser um dos grandes músicos do Brasil e também vai ser, tanto é que infelizmente o Brasil ele esquece, tá? Por exemplo, temos o Teatro Carlos Gomes, que fica ali na Tiradentes, é a única homenagem que eu fiz a esse grande músico, tá? Que muitas das vezes não é reconhecido. Para vocês terem uma ideia, ele foi até convidado
na época da República, quando foi proclamada a República aqui no Brasil em 1889, ele foi convidado a fazer o hino nacional, mas ele negou porque ele era imperialista. E outra coisa, uma das óperas dele mais conhecida vai ser o Guarani, tá? Então, vamos lá. Temos vários teatros que nessa época, para receber essas peças e essas óperas, precisava de teatros preparados para isso, tá? Então, como eu falei, né, não poderia botar em qualquer teatro. O teatro tinha que estar preparado para receber a orquestra, receber os cantores e atores, e outra coisa também, a acústica, tá, desse teatro. Como a orquestra tocar, não ficar uma coisa assim barulhenta, uma coisa assim que vá fazer você se sentir mal. Então a acústica era muito importante. Por exemplo, temos em Londres, tá, o Royal Albert Hall, tá? Também temos aqui no Brasil o Teatro Amazonas de Manaus. Esse teatro, em que pareça, ele foi construído na época da borracha, quando a borracha estava em alta, né, quando os seringueiros tirou da seringueira, que tira o látex, que é a borracha, e começou a ser vendido, né, para as indústrias estadunidenses, principalmente, tá? Vai ficar muito rico, Manaus vai ficar com muito dinheiro e vai construir esse teatro, tá? Que, incrível que pareça, recebeu na época muitos músicos da época que era destaque, tá? É como se fosse receber um grande músico pop nos dias de hoje. Naquela época, Manaus foi lá, fez o teatro e recebeu muitos músicos, entre eles, por exemplo, Carlos Gomes, tá? Temos a Ópera de Carnier, em Paris. Tudo isso está na página 25. Se você ver, as construções são maravilhosas, eu adoro. Outro também que se destaca também é a Opera House, Sydney Opera House, que fica na Austrália, em Sydney, né, na cidade de Sydney. Também ele é muito conhecido porque A Procura de Nemo, tem esse desenho animado, A Procura de Nemo, mostra que o peixinho chega lá na Austrália, tá? E mostra esse teatro, né? Sydney Opera House, tá? Que fica lá na Austrália, tá? Então, pessoal, nós vamos falar um pouco mais, certo, da música brasileira, tá? Que vai se destacar. Vamos começar com o Ludum, tá? O Ludum, ele vai ser a base, por exemplo, para o samba e o maxixe. Ele inicialmente, tá? Ele mistura a dança, tá? A música e a dança entre afro-brasileiro, misturando também com a cultura portuguesa, tá? Ludum, por exemplo, vai chegar uma época no final do século XIX, início do século XX, vai ser até proibido, porque acha que a dança é muito sensual, e isso, né, naquela época não era bem visto. Como hoje aí a gente vê às vezes essas bandas de música aí, de funk, fazendo o que faz, pô, imagine naquela época que era só uma música sensual na qual os homens e as mulheres dançavam agarrados, né, em cenas sexuais, que eu falo assim, conforme eles mexiam o corpo, e aquilo não era bem visto. Então foi, por exemplo, proibido, tá? O maxixe, por exemplo, é uma base dessa dança sensual que vem do Ludum, tá? E o samba vai vir dessa base aí, desse ritmo afro-brasileiro. Outra coisa que vai aparecer também é a modinha. É uma composição de música suave, romântica e chorosa, tá? Então, o gênero foi denominado de modinha para diferenciar da moda portuguesa, que se caracterizava pelas óperas, pelas músicas das óperas italianas. Então, de Portugal era moda. E aqui no Brasil, para diminuir um pouco, é a modinha, tá? Meio desvalorizado, mas incrível que pareça, as modinhas
as músicas são muito gostosas se vocês ouvirem. Tanto é que vai nascer o chorinho, que também é uma música, também um estilo musical que é tipicamente brasileiro, tá? Nesta época. Pessoal, a nossa aula, antes de eu terminar, deixa eu só fechar aqui com teatro barroco, ou nessa época aí que é chamado de teatro elisabetano. Elisabetano pela rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, que vai ser ela rainha da Inglaterra na época que apareceu um dos grandes dramaturgos do mundo. Até hoje ele é falado, Shakespeare, tá? Com várias das suas obras falando de comédia, falando de dentro da comédia, da tragédia, tá? Ele vai ter algumas delas, por exemplo, Romeu e Julieta. É um destaque que até hoje ninguém esquece. Também outra é Ricardo III, tá? O Sonho de uma Noite de Verão, também essa peça de teatro dele é muito conhecida, tá? Shakespeare, que era inglês, tá? E vai se destacar nesse momento que a rainha Elizabeth é uma rainha muito durona, e ele consegue driblar os acontecimentos através das suas peças teatrais maravilhosas, e que ele é conhecido até hoje e interpretado até os dias de hoje, tá? Pessoal, vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente está aqui de novo, tá? Ou com história ou história da arte. Hoje, no caso, foi história da arte. Um abraço e até a próxima videoaula.